Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Crespa, sou produtora cultural, DJ e também estudante de táticas e estratégias antirracistas. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, retinta, estou usando um vestido branco, tenho dreads no meu cabelo que estão presos em coquinhos em cima da cabeça. Tenho brincos de búzios e algumas conchinhas coloridas. Tem uma parede branca atrás de mim e eu estou usando um colar de pérolas. Bom, vamos lá. Eu sou nascida e criada aqui nessa cidade. Desde sempre me entendi enquanto uma mulher negra, mas não fui racializada desde pequena, né? Esse processo de racialização veio ao longo da minha vida, ao longo de estudos que eu fui fazendo e compartilhando com outras pessoas. E esses estudos foram me trazendo consciência racial da pessoa que eu sou no mundo, né? E também, como uma boa estudante de sociologia, como esse meu corpo no mundo se organiza, né? Como reflete. Então, nosso intuito aqui hoje é conversar um pouquinho de como construir uma comunidade LGBTQIA+, que seja antirracista. Existe uma máxima dentro dos estudos antirracista que diz que não basta apenas não ser racista, é necessário que você seja antirracista. E esse anti quer dizer o quê, né? Como você usa a sua influência no mundo para colocar essas táticas, essas estratégias de antirracismo no mundo para realmente combater esse movimento e essa opressão que ela é estrutural, né? Ou seja, está em todas as classes dentro da nossa sociedade, independente da questão econômica ou de gênero. É óbvio que dentro da nossa sociedade a questão econômica, de gênero e até de orientação sexual influencia diretamente o lugar onde essa pessoa vai ocupar dentro da sociedade. Mas o racismo, ele transpassa literalmente todos esses atravessamentos, né? Então, vamos lá. Estamos falando aqui de uma comunidade LGBTQIAP+. Dentro do nosso contexto brasileiro, é importante dizer que essa comunidade tem os recortes de orientação sexual e também recortes de gênero, né? Pensando em pessoas não binárias, travestis, travestilidades e todos os recortes de gênero que estão dentro dessa comunidade. Pensando nessa comunidade, num contexto brasileiro, né, passamos por um longo processo de invisibilização. Então, ser uma pessoa da comunidade por muito tempo, né, não foi visto como algo que deveria ser algo a se orgulhar, de você realmente conseguir viver livremente a sua orientação sexual, o seu gênero, de forma que não sofresse outras opressões. Nesse momento que a gente está vivendo agora, passamos por alguns avanços, pensando em questões burocráticas mesmo e estruturais dentro da sociedade, que trouxe alguns acessos para essa comunidade. Como você conseguir como você conseguir certificar uma união estável, como você conseguir fazer a transição de algum nome, do nome que você escolheu para você mesma, ou até mesmo a mudança de gênero ali na certidão de nascimento, né? Lógico que esses são pontos bem importantes e fundamentais e avanços que nós tivemos que são básicos pensando dentro da comunidade LGBTQIAP+. E direitos que estão garantidos, né? Pelo menos até o momento. Mas, apesar desses avanços, ainda existem muitos atravessamentos sociais e econômicos que diferem essa comunidade, né? Então, é muito diferente você
você fazer uma comparação de uma pessoa trans, por exemplo, que é branca e é de classe social mais alta, e uma outra pessoa trans que é preta e pode ser dessa mesma classe social mais alta. A diferença de vivência dessas duas pessoas, mesmo que o gênero e a classe social e econômica, né, seja parecida, a vivência vai ser totalmente diferente porque tem o fator racial, o fator da cor mesmo dessa pessoa, né? Então, pensando nesse sentido, independente da sua classe econômica, da sua classe socioeconômica e do seu gênero, a questão racial sempre será atravessada. É importante dizer que nós estamos no Brasil, o país que foi o último a abolir a escravidão, né, o processo de escravização de pessoas no mundo. E, para além disso, estamos em Campinas, né, que foi a última cidade a abolir o processo de escravização no mundo. Então, digamos que o racismo pesa muito mais nessa cidade, nesse Brasil, no contexto da sociedade que se formou após o final do processo de escravização num geral, né? Então, essas pessoas não tiveram acesso, não tiveram acesso a um lugar onde morar, a mão de obra qualificada. Então, isso gerou um atraso na vida mesmo dessas pessoas, e é um atraso que nós vemos ainda hoje, né? Nesse momento, pelo menos pensando em questões de universidades e alguns concursos públicos, existem as cotas raciais e também de gênero, né? Que é uma tentativa de auxiliar na resolução desse atraso mesmo, né? Então, para que essas pessoas negras e também de classe mais baixa tenha acesso tanto a universidades públicas ou privadas, quanto a concursos, ou seja, que essas pessoas tenham a possibilidade de mudar da classe econômica mais baixa para uma melhor. Bom, um ponto importante a se colocar aqui é que fazer parte da comunidade LGBTQIAP+, não faz com que você automaticamente seja uma pessoa antirracista. E ainda mais, não faz com que você não seja racista. Pensando que o racismo é estrutural dentro da nossa sociedade, todos nós, em algum momento, iremos reproduzir pensamentos ou até estruturas mesmo que são racistas, que foram pautadas, né, estruturadas nesse pensamento racista. Então, isso é muito importante de ficar nítido, né, de que você, enquanto uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIAP+, não necessariamente já está sendo antirracista, né? E aí eu quero demarcar aqui alguns pontos que são super importantes para entender quais são essas táticas realmente do antirracismo, e também algumas dicas, algumas influências que são importantes de serem questionadas para que você coloque aí no seu dia a dia e também consiga praticar o antirracismo todos os dias, né? Pensando que o projeto antirracista, né, é algo que ele precisa ser regular, né? Precisa ser todo pensado e repensado todos os dias e em todas as estruturas. Então, não só na sua estrutura pessoal, a comunidade da qual você convive, quanto a sociedade, né? Então, é para pensar um pouco nesses dois pontos. Um primeiro ponto, bem importante para que você seja antirracista, é entender a necessidade e a urgência até, né, de demarcações de território. E aqui eu vou destacar
os territórios indígenas e quilombola, né? Novamente, se a gente for voltar no final do processo da escravização, tanto povos originários como os indígenas, né, quanto os quilombolas foram desapropriados de suas terras, né? Eles foram literalmente convidados a se retirar do lugar de onde eles viviam e não tiveram acesso a outro lugar para conseguir reconstruir a sua vida e formar suas raízes a partir desse lugar. Então, a pauta da demarcação é uma pauta que está bem em pauta ainda hoje e não foi totalmente definida, né? Pensando num contexto rural, é ainda muito mais difícil você ter acesso a essas pautas, pensando que nós temos um contexto de plantações com fins de exportação muito grande, e até mesmo minerações e etc. E isso atrapalha não só a fauna e a flora, quanto os animais, né, que vivem nessas regiões onde essas comunidades se instalaram, essas comunidades indígenas e quilombolas se instalaram, quanto atrapalha também de forma burocrática, né? Então, um fazendeiro, pensando num mais genérico assim, né, tem muito mais credibilidade, pensando nessa questão burocrática, de conseguir demarcar que aquele terreno é seu e é para ser plantado, do que uma comunidade indígena ou quilombola. Então, esse é um ponto inicial e bem importante para começar a pautar as práticas e estratégias antirracistas. Um segundo ponto bem importante é você ser contra o genocídio da população negra, periférica e pobre. O que esse ser contra significa? Não necessariamente quer dizer que você não vai matar pessoas, né? Mas é auxiliar, principalmente na segurança dessas pessoas, independente do lugar onde elas estão. E, principalmente, usar a sua influência no mundo, na sociedade, para auxiliar nessa segurança. E um ponto bem importante, pensando no direito à vida como geral, né, é o direito do bem viver, né? Há muito tempo o movimento negro brasileiro pauta, né, que pessoas negras são mortas de diversas formas diferentes, né? Tanto pelo nutricídio, pensando numa questão de alimentação, quanto na violência policial mesmo, e até pensando em doenças que essa pessoa possa adquirir e talvez não tenha acesso a um sistema público de saúde que esteja ali preparado para cuidar dessa pessoa. Então, pensando nesse sentido, o bem viver entra como um direito não só dessa pessoa que é negra viver, mas dela viver bem. E viver bem quer dizer você viver com saúde, com uma alimentação, sem ter necessariamente preocupações com o ambiente que você mora, pensando em questões de violência que possam cercar esse lugar. Então, garantir o bem viver é também garantir a vida dessa população que, enfim, já está passando pelo processo de genocídio há muito tempo. Um terceiro ponto bem importante é o combate à intolerância religiosa. Então, pensando no contexto brasileiro novamente, nós temos aqui sediadas algumas religiões de matriz africana, que eu vou destacar apenas a Umbanda e o Candomblé aqui, né? Mas existem as suas variações. E aí, no combate da intolerância religiosa, não necessariamente quer dizer que você precisa estar dentro dessa religião, mas principalmente respeitar o acesso que outras pessoas têm a essa religião
e principalmente combater diretamente a discriminação a essa religião, né? É importante destacar que o respeito a uma religião de matriz africana não necessariamente tira o direito que outras pessoas têm de frequentar ou de cultuar outras religiões, né? Mas pensando em um contexto de que essas religiões vêm sendo atacadas desde muito tempo e até mesmo nesse momento, né? Apesar de nós termos algumas legislações, né, que instiga, né, auxilia essas pessoas que sofrem esse preconceito, né, que de certa forma abarcam esse preconceito dessa religião, não é o normal, né? Essa lei não funciona tanto no dia a dia. E aí, pensando no que a gente está construindo aqui, estamos pensando nas relações diretas que nós estamos construindo com pessoas dentro da nossa comunidade. Então, a nossa influência vem justamente nesse lugar de não só respeitar, né, porque isso é o básico, mas instigar também aos seus próximos que eles também consigam respeitar e até mesmo conhecer, né, ter um certo acesso a essas religiões de matriz africana. E é importantíssimo pontuar que você pertencer a uma religião, você pertencer a qualquer religião, na verdade, no Brasil, é um direito seu, né? Pensando que nós temos um Estado que é laico, então esse ponto não deveria ser um problema, né? É sempre importante pontuar que se o Estado é laico, não deve ter influência da sua religião no contexto negativo, para que você tenha acesso a trabalhos, acesso a lugares, a pessoas, e que você possa andar livremente com a vestimenta, com o que você tiver de aparamento ali daquela religião, sem sofrer nenhum tipo de violência. Bom, um ponto super importante que eu gostaria de destacar aqui, já falamos um pouquinho do contexto sócio-histórico, né, do Brasil, e eu gostaria de destacar o ponto da branquitude, né? O que é a branquitude? Nada mais é do que um grupo étnico-racial, né? E sim, é racial porque está pautado na questão da cor da pele branca mesmo. Então, isso forma ali um grupo de pessoas que tem a sua influência, né? E aí, pensando nesse contexto histórico, esse grupo tem um poder não só social, mas principalmente econômico, né? Pensando como eu trouxe o primeiro exemplo, né, que eu trouxe de uma pessoa trans que é branca e uma pessoa trans que é negra, mesmo que elas sejam da mesma classe socioeconômica, a vivência delas vai ser atravessada de uma forma diferente. Então, entender o que é a branquitude no Brasil é muito importante para entender mesmo como você vai lidar com essa questão, né? Principalmente se entender enquanto uma pessoa branca, né? É muito importante que você entenda a necessidade de você se destacar como uma pessoa branca, entendendo o seu poder e o poder que os seus privilégios, né, que são privilégios que são trazidos aí historicamente desde muito tempo. Então, entender como os seus privilégios vão estar diretamente ali te influenciando, te direcionando em todos os momentos. E entender que a sua vida não é uma régua, né? Não é um modelo para você comparar com outras pessoas. Mesmo quando a gente fala, né, da comunidade LGBTQIAP+, existem muitas faltas, né,
pensando na comunidade e pensando no afeto mesmo que essas pessoas têm. Mas isso se vem por outras opressões, né? Pensando nos contextos de homofobia e até transfobia, que também são pensamentos, opressões que foram construídas ao longo do tempo. Mas existe, novamente, essa diferença muito forte quando você coloca a questão racial. Uma pessoa branca, que ela é racializada, ela entende a sua cor e ela entende como a sua cor vai refletir nos privilégios que ela vai ter, vai refletir nas oportunidades de trabalho, de acesso que ela vai ter, essa pessoa já tem digamos assim, um passo a mais para conseguir entender como usar as estratégias do antirracismo para colocar na sua vida. Então, esse é um ponto muito importante. Entender também como essa branquitude foi formada, né? Como esse poder foi formado historicamente ao longo do tempo. E aí é importante sempre voltar nesses processos de colonizações e etc., para entender mesmo o ponto que nós estamos agora, histórico-racialmente. Um último ponto sobre a branquitude que eu gostaria de destacar é realmente esse de você compreender o seu lugar dentro da sociedade e compreender como você pode usar a sua influência para auxiliar, para construir realmente essa comunidade com menos desigualdade, certo? E aí eu já vou seguir no próximo ponto, que realmente é muito importante, que se dá nessas relações mais interpessoais, né? Que é de você olhar para o seu redor, para a comunidade que você construiu, para a família que você construiu, para as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, que estão ao seu redor, né? É importante refletir aonde essas pessoas estão. Não só estão fisicamente, mas onde elas estão morando, qual tipo de acesso essas pessoas têm. Por exemplo, as pessoas negras da comunidade LGBTQIAP+, que você conhece, estão em empresas, e dentro das empresas, elas estão em cargos de liderança? Quais os cargos essas pessoas ocupam ali dentro? Dar uma atenção para isso é super importante para entender, visualizar, na verdade, essa desigualdade e, a partir disso, entender qual a função que você consegue exercer ali, né? Se você tem uma influência de ter que contratar alguém, então seria importante que você analisasse, obviamente, diversos currículos, né, de pessoas que estão aptas a exercer aquela função, mas é óbvio que é muito importante que você tenha na sua mente que sempre existe uma pessoa negra e que possa fazer parte aí da comunidade que vai estar apta também a cumprir essa função, né? Infelizmente, não é a realidade do Brasil pessoas negras em cargos de liderança, pensando no contexto de empresas. E isso é algo que as próprias empresas também, pensando no contexto de diversidade, estão se organizando para mudar esse contexto, porque elas já entenderam que pessoas negras, pessoas diversas, né? Lógico que eu estou pautando aqui a negritude em si, mas existem diversas comunidades que foram socialmente minorizadas. Então, essa diversidade dentro das empresas traz um maior aproveitamento realmente ali dentro e conseguem expandir até mesmo os seus lucros, né? Então, você, enquanto uma pessoa branca, como que você pode fazer para colocar essa sua comunidade, que são as pessoas que você já lidam, que você já conhece, ali dentro dessas empresas, ou até mesmo em lugares de destaque e de uma posição superior ali. Um último ponto que eu preciso destacar, mas não é o ponto menos importante, é o ponto da escutativa a escrevivências, vidas diversas, né? Existe sempre que a gente vai falar sobre
vivências negras, existe aquela frase de eu não conhecia, eu não sabia. Então, realmente, nós vivemos em uma sociedade que ela foi colonizada e os saberes foram colonizados junto, né? Então, existem diversas histórias, diversas vivências que realmente não vão estar ali no livro didático, não vão estar disponibilizadas nos jornais, nas revistas. Então, uma pessoa que tem a prática antirracista precisa entender e ter a disposição precisa entender principalmente que ela vai ter que buscar essas informações em lugares que talvez não sejam tão acessíveis. E aí, pensando principalmente na comunidade negra, né, a cultura negra é uma cultura muito oral, né? Então você aprende muita coisa ouvindo. Então, nesse sentido, a escutativa é muito importante para que você esteja aberto a escutar, ouvir realmente outras narrativas que não estão aí disponíveis na sociedade que a gente vive. E, para além disso, né, eu gostaria de destacar não só as vivências indígenas, não gostaria de destacar só as vivências afro, mas as vivências afro-indígenas, né, que, novamente, pensando nesse contexto brasileiro, estão totalmente ligadas aqui e juntas, e são culturas muito orais, das quais você precisa realmente se disponibilizar para ouvir e conhecer essas outras narrativas que não estão disponíveis aí. E, para além disso, é importante também que você use a sua influência para auxiliar que essas narrativas sejam registradas. Então, existe aí muitos escritores, escritoras afro-indígenas que estão adentrando os universos das publicações, tanto de livros enquanto de filmes, documentários, trazendo as suas narrativas, trazendo a sua origem dentro dessas narrativas. E muitas vezes esse material não é tão divulgado, não é tão acessado. Então, faz parte da prática, né, da estratégia antirracista, de que você realmente dê uma atenção para essas publicações, para que consiga disseminar quanto mais essa palavra, né, essa outra vertente da história é muito importante, certo? E aí, para finalizar, é sempre bom lembrar que pessoas negras, no geral, e principalmente dentro da comunidade LGBTQIAP+, estão constantemente sendo atravessadas por questões pessoais, psicológicas, familiares, econômicas, estudantis, enfim. Falei psicológicas? Se eu não falei, fica registrado 2 vezes, porque o psicológico é babado. Então, é sempre muito importante que você esteja disposto e ativo a auxiliar essas pessoas, né? Não necessariamente usar essas pessoas negras enquanto uma demanda. Se você identificou um projeto, uma ação racista, então, geralmente, a primeira ação que pessoas brancas têm é enviar esse processo, esse projeto, essa ação para a pessoa negra mais próxima que ela tem, para que essa pessoa negra consiga resolver esse problema. E muitas vezes essa pessoa já está atravessada de muitas questões, muitos problemas. Então, é muito importante que você, pessoa branca, use a sua influência para solucionar esse problema e não apenas passar esse problema para outra pessoa negra que seja mais próximo da sua comunidade. E é importante destacar aqui
que a questão racial, o problema racial, o problema do racismo é um problema que ele foi criado por pessoas brancas, né? Então, é importantíssimo que pessoas brancas se responsabilizem também por esse problema. E é sempre bom destacar, né, que nós tivemos avanços dentro da nossa sociedade hoje porque pessoas pretas se organizaram socialmente dentro das suas comunidades para lutar contra esses problemas. A partir disso, hoje, nós temos menos problemas raciais do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Mas isso não quer dizer que se estagnou. Isso quer dizer que nós tivemos alguns avanços, mas esses avanços precisam continuar acontecendo. E para isso é importante que você, pessoa branca, esteja junto das pessoas pretas para auxiliar, para estar aí na linha de frente do combate ao racismo, certo? Bom, eu sou a Duda Crespa, espero que vocês tenham aprendido aí algumas coisas. Me segue nas redes sociais, que lá eu estou sempre compartilhando alguns conteúdos também. E agradeço novamente a atenção.